chamo Paulo, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e o tema hoje é: Deus existe? Como explicar Deus? É tema muito complicado, muito difícil. Então nós vamos abordar neste encontro, né, mais uma vez com vocês. Espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre a ciência, né, e sobre a filosofia, que é o que influencia, é o negativismo, né, contra Deus. Eles negam a Deus. Eles fazem de tudo para que Deus não exista. Deus está morto. Tá bom? Eu me chamo Paulo, mais uma vez aqui com vocês, e espero que vocês gostem, né? Deixa um like, tá bom? E vamos adiante neste pequeno vídeo, aí uns 15 minutinhos, tá bom? Até daqui a pouco. É fundamental, né, na nossa vida moderna, né, ou pós-moderna. Depois daquela revolução lá francesa, né, o iluminismo, que iluminismo não tem nada, na verdade é uma tremenda escuridão. Depois vem a revolução industrial e chegamos nos dias de hoje. E a ciência de lá para cá avançou muito mesmo. Hoje nós não vivemos sem ela. A ciência é fundamental em nossas vidas, seja no modo de nos comportarmos, de nós nos instruirmos, né? As escolas. Hoje é tudo desenvolvido, a medicina, com remédios, com equipamentos, com técnicas, né? Que salvam milhares e milhares de pessoas. O modo de viver hoje, essa informática aí toma conta de tudo, né? Hoje vivemos no celular. Eu estou usando um celular aqui para fazer esse vídeo. As casas hoje modernas, os carros sofisticados, hoje quem tem dinheiro, ele vive como um rei, ele nem precisa ter o título, né? Então ele mora em mansões, tem um jatinho particular. Hoje você sai de uma cidade a outra de avião, o que levava horas, dias, você leva aí, né? Por exemplo, daqui lá para o Nordeste, de onde eu estou, são 3 horas, se fosse de carro, vai um dia. Então, sabe, antigamente era cavalo, carroça. Então, na alimentação, a tecnologia que nós usamos, principalmente no Brasil, as sementes são desenvolvidas para produzir mais, a forma, os maquinários que são utilizados, enfim, tudo, né? Então essa é a parte boa da ciência. Agora tem a parte negra, obscura, que nega a Deus, que insiste em negar a Deus, né? São os cientistas, são os físicos, são os pesquisadores. Então eu queria citar aqui, por exemplo, o Albert Einstein, né? Teoria da relatividade, né? Sobre espaço e tempo. E num momento ele fala que do nada houve uma explosão, né? Que é o Big Bang. E dali formou-se uma poeira, e dessa poeira as coisas foram se criando, né? Então são os pensamentos negativos a Deus, não dá crédito a Deus. Eles querem provar de todas as formas que não existe um Criador, que tudo se formou sozinho, né? Aí depois tem a teoria também de Darwin, né? Charles Darwin em inglês, a teoria da evolução, que tudo se evolui, o animal, as plantas, os répteis, o homem veio do macaco, né? São coisas extremamente absurdas que para nós cristãos são inaceitáveis. Mas por que isso? Porque eles querem, insistem em negar a Deus, que Deus não existe. Por quê? O inimigo, né, que opera já no mundo, né, o espírito do anticristo, o mundo jaz no maligno, ele inclui isso, ele embute isso no coração da pessoa para que ele compre essa ideia. E por ele ser um estudioso, né? Esses caras têm formação acadêmica em várias áreas, né? São doutores, né? São pessoas altamente capacitadas, né? Intelectualmente falando.
Então, é difícil você convencer uma pessoa, né, nesse naipe aí, nesse conhecimento que ele tem. Só que longe de Deus. E Deus é Espírito. E só o conhecemos através do Espírito, nascendo de novo. Né? O Espírito que há em nós, né? Nos diz, nos revela, né? A nós, o Espírito Santo nos revela a nós as coisas espirituais. Né? No intelecto, humanamente, para quem não conhece a Deus, não tem como você ter o conhecimento e acreditar em Deus, né? É cada vez mais se aprofundando, né? Nessas profundezas satânicas aí que existem. Então, infelizmente, é a negação a Deus. Eles fazem de tudo para negar que Deus existe. Essa que é a realidade da parte da ciência obscura, negra, né? Onde o inimigo opera aí, de forma terrível para enganar. Podemos dizer que Deus existe? Há três maneiras: criação, palavra de Deus, a Bíblia, inspirada por Deus ao homem a escrevê-la, e o Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Gênesis está escrito, Gênesis, a criação, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Glória a Deus. E a Bíblia inspirada por Deus ao homem, vai escrever toda a história, desde Gênesis a Apocalipse. Então nós temos, né, o início, o meio e fim. Toda a narração, todo o plano de Deus, desde o início, no meio e fim, em toda a história da humanidade. E em 2 Timóteo 3:16 a 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o que acontece? O homem, ele não quer a verdade. A Bíblia relata somente a verdade ao homem. A verdade vai contra os costumes do ímpio, do pagão. Ele não aceita porque a Bíblia aponta os seus erros. Porque ele é um pecador. Ele está morto espiritualmente. Então, ele pratica somente o mal, enquanto não nascer de novo. Enquanto não reconhecer que é um pecador e aceitar Cristo como Salvador. Então, a Bíblia vai contra ele sempre, acusando-o. Então, ele não aceita a palavra de Deus. Ele não aceita quando se fala de Deus. Porque ele sabe que tudo que ele faz vai contra a verdade. Contra a correção divina. Contra a palavra de Deus, contra os mandamentos que Deus colocou ao homem. E aquele que não pratica é desobediente, é contra Deus. Esse é um dos motivos. E o terceiro é Jesus Cristo, que está em 1 João. Aliás, João, todo o livro de João, ele fala da divindade de Cristo. Aí João diz assim, João 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E no 14 diz assim, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos testemunha viva que Deus existe. Nós somos discípulos de Jesus. Então, esses três princípios, né, criação, a Bíblia que foi inspirada e o Filho de Deus que deixou a sua glória e desceu até nós. Esse é testemunho vivo entre o mundo, entre as nações, mas eles não aceitam, eles insistem em negar, porque eles não querem mudar, eles querem continuar praticando o mal. Essa é uma das razões principais deles insistirem em dizer que Deus não existe,
que isto é uma invenção do homem. A Bíblia é um mito. Então, este é o motivo. Simplesmente rejeitar a Deus, se opor a Deus. O espírito do anticristo opera na terra. A terra jaz no maligno. Então ele vai de todas as formas levar as pessoas ao erro, ao engano, à mentira. E levantar pessoas que se opõem a ciência é fundamental, né, na nossa vida moderna, né? Ou pós-moderna. Depois daquela revolução lá francesa, né? O iluminismo, que iluminismo não tem nada, na verdade é uma tremenda escuridão. Depois vem a Revolução Industrial e chegamos nos dias de hoje. E a ciência de lá para cá avançou muito, 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 muito mesmo. Hoje nós não vivemos sem ela. A ciência é fundamental em nossas vidas, seja no modo de nos comportarmos, de nós nos instruirmos, né? As escolas. Hoje é tudo desenvolvido, a medicina, com remédios, com equipamentos, com técnicas, né, que salvam milhares e milhares de pessoas. O modo de viver hoje, essa informática aí toma conta de tudo, né? Hoje vivemos no celular, eu estou usando um celular aqui para fazer esse vídeo. As casas hoje modernas, os carros sofisticados, hoje quem tem dinheiro, ele vive como um rei, ele nem precisa ter o título, né? Então ele mora em mansões, tem um jatinho particular. Hoje você sai de uma cidade a outra de avião, o que levava horas, dias, você leva aí, né? Por exemplo, daqui lá para o Nordeste, de onde eu estou, são 3 horas, se fosse de carro, vai um dia. Então, sabe, antigamente era cavalo, carroça. Então, na alimentação, a tecnologia que nós usamos, principalmente no Brasil, as sementes são desenvolvidas para produzir mais, a forma, os maquinários que são utilizados, enfim, tudo, né? Então, essa é a parte boa da ciência. Agora tem a parte negra, obscura, que nega a Deus, que insiste em negar a Deus, né? São os cientistas, são os físicos, são os pesquisadores. Então eu queria citar aqui, por exemplo, o Albert Einstein, né? Teoria da relatividade, né? Sobre espaço e tempo. E num momento ele fala que do nada houve uma explosão, né? Que é o Big Bang, e dali formou-se uma poeira, e dessa poeira as coisas foram se criando, né? Então são os pensamentos negativos a Deus, não dá crédito a Deus. Eles querem provar de todas as formas que não existe um Criador, que tudo se formou sozinho, né? Aí depois tem a teoria também de Darwin, né? Charles Darwin em inglês, a teoria da evolução, que tudo se evolui, o animal, as plantas, os répteis, o homem veio do macaco, né? São coisas extremamente absurdas que para nós cristãos são inaceitáveis. Mas por que isso? Porque eles querem, insistem em negar a Deus, que Deus não existe. Por quê? O inimigo, né, que opera já no mundo, né, o espírito do anticristo, o mundo jaz no maligno, ele inclui isso, ele embute isso no coração da pessoa, para que ele compre essa ideia. E por ele ser um estudioso, né, esses caras têm formação acadêmica em várias áreas, né, são doutores, né, são pessoas altamente capacitadas, né, intelectualmente falando. Então, é difícil você convencer uma pessoa, né, nesse naipe aí, nesse conhecimento que ele tem. Só que longe de Deus. E Deus é Espírito. E só o conhecemos através do Espírito, nascendo de novo, né? O Espírito que há em nós, né? Nos diz, nos revela, né? A nós, o Espírito Santo nos revela a nós as coisas espirituais, né? No intelecto, humanamente, para quem não conhece a Deus, não tem como você ter o conhecimento e acreditar em Deus, né? É cada vez mais se aprofundando, né? Nessas
profundezas satânicas aí que existem. Então, infelizmente, é a negação a Deus. Eles fazem de tudo para negar que Deus existe. Essa que é a realidade da parte da ciência obscura, negra, né? Onde o inimigo opera aí, de forma terrível para enganar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia é exaltar o nosso Deus acima de todas as coisas. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente. Ai meu Deus, e o povo rejeita a todo custo. Por que eles rejeitam? Porque a Bíblia mostra a verdade, né? Então eles querem continuar se prostituindo, continuar roubando, enganando, sabe, corrompendo, sabe, fazendo orgias, feitiçarias. E tudo isso a palavra de Deus condena. Então eles têm que lutar contra isso. Eles têm que dizer que Deus não existe, que isso é uma fantasia, sabe, a fé é uma fantasia. Espero que você tenha, sabe, tenha mesmo gostado, te despertado. Eu sei que você tem conhecimento de Deus, claro, você é um cristão como eu. Mas a ideia não é mostrar para você, cristão, Deus. Não. É nos despertar a cada vez mais. O fim está próximo, sabe? E proclamar o Evangelho de Cristo. E defender com unhas e dentes tudo que concerne a Deus. Temos que defender o Evangelho, sabe? Nós somos levantados para isso, tá bom? Se não se inscreveu, se inscreva, dá esse apoio para nós aí, nos siga, deixa um likezinho, tá bom? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Amém? Muito obrigado mesmo, de coração. Graça e paz.